Oi, gente! Quanto tempo que eu não apareço por aqui, mas hoje eu vim aqui para trazer uma notícia muito boa e para deixar aqui registrado no canal, porque eu tenho aqui o canal como se fosse um diário, né, de algumas coisas muito importantes da minha vida. Teve a parte da gestação de Benício, né, que eu gravei praticamente tudo. E eu queria fazer a mesma coisa agora, porque como vocês viram no título, a gente está à espera do nosso segundo bebezinho. Estamos muito felizes e muito contentes, né, com essa notícia. Foi uma alegria muito grande, né, nas nossas vidas a chegada desse segundo bebezinho. Vou contar para vocês, né, um pouco dessa trajetória, como foi quando eu descobri, até aqui, né, porque já vai fazer 2 meses que eu descobri praticamente. Mas eu vou contar aqui um pouco da história para vocês. Bem, eu estou gravidinha de 9 semanas hoje. 9 semanas e alguns dias. Eu descobri no dia 19 de outubro. Eu tava em casa sozinha com o Benício. Eu vou deixar passando aqui pra vocês o takezinho do dia que eu descobri. Então, eu tava em casa com o Benício. O Diego tava trabalhando num dia. E eu tava algo muito forte assim na minha mente pra me fazer o teste assim que eu acordasse no outro dia. E no caso, minha menstruação era pra descer dia 19. E no dia 19 mesmo, de manhã cedo, com a primeira urina do dia, eu já fiz o teste. Minha mente estava muito, você tem que fazer esse teste, você tem que fazer esse teste. Então, eu fiz. E por algumas coisas também, né? Vamos supor, meu rosto, como vocês podem ver, tá com muita espinha, muita espinha. Se eu chegar perto, vocês vão conseguir ver melhor. Mas como eu tô com maquiagem, acaba camuflando um pouco. Mas, gente, meu rosto tá muito cheio de espinha. E daí, eu acordei nesse dia, comecei a pensar nisso, né, das espinhas também. E alguns outros sintomas que eu tava tendo, né, como sono. Gente, eu tava com tanto sono que às vezes eu encostava no sofá, tava conversando e eu acabava dormindo, de tanto sono que eu tava sentindo. Então eu comecei a estranhar isso. Falei, não, dia 19, né, como é aconselhado fazer com um dia de atraso, mas eu nem esperei um dia de atraso, no dia que era pra descer, eu fiz. E aí, quando eu fiz, logo na hora, né, que eu coloquei o palitinho, que eu fiz aqueles de farmácia. Assim que eu coloquei, não deu nada, né? Tipo assim, não que eu tenha visto logo de início. Eu olhei, não vi nada, porque na de início, quando eu coloquei, subiu na hora as 2 linhas. E nessa, quando eu tirei, só tinha apenas uma linha. Aí eu desencanei, eu falei, não, não tô. Aí coloquei o teste no guarda-roupa, né, em cima, assim, do guarda-roupa. E comecei meu dia e tal. E nesse dia eu ia levar Benício pra natação. Quando eu fui pegar a minha roupa, né, de banho, porque lá eu tinha que entrar com ele na natação, eu olhei pra cima do guarda-roupa e eu vi que tinha uma segunda linha bem clarinha. Vou deixar passando aí pra vocês verem como foi logo no início, né, quando eu vi o teste negativo, e depois quando eu vi que estava positivo. Eu não sei se ainda tem esses vídeos, eu acredito que sim, se tiver eu vou colocar aí pra vocês verem. Tchau, beijo. Neném. Outro gol! Outro gol! Outro gol! Outro gol! Gente, tá bem clarinho, mas deu positivo. Eu tô tremendo. Eu deixei parada ali quando eu voltei, tinha uma linha. E como vocês podem imaginar, eu fiquei sem acreditar, né? Eu fiquei muito perplexa. Porque quando eu vi o teste de primeira vez, não tinha nada, não tinha nada. Tava só apenas uma linha. E da segunda vez já ficou uma linha bem clarinho.
E nisso eu fiquei na minha mente o tempo inteiro. E aí, eu tô ou não tô? Por quê? Tava muito claro, então eu não tava acreditando que aquilo ali era um positivo. Porém, todos os outros testes que eu tinha feito, todos dava apenas uma linha, nem sombra de segunda linha dava. Então eu fiquei com aquilo na minha mente, eu tô ou não tô grávida? E Diego tava no trabalho, eu não falei nada pra ele. Aí eu falei com algumas amigas minhas, né, de um grupo que a gente tem lá da igreja, e aí elas falaram pra mim esperar, né, mais um dia, eu acho, alguns dias, não lembro direito, foi 2 ou 3 dias, pra me fazer de novo. Só que eu tava muito ansiosa, gente, pra saber se realmente era ou não, porque eu não queria contar pra Diego sem ter certeza, porque eu queria fazer uma surpresa, e nem queria só contar que talvez eu tivesse ou não, queria ter uma certeza. Então, eu peguei, pedi na farmácia, né, a moto veio trazer, esqueci o nome agora que chama, mas a moto veio trazer, pedi pela farmácia, a moto trouxe. E eu fiz, e deu a mesma coisa, uma segunda linha bem clarinha. E ainda eu fiquei com a pulga atrás da orelha, falei, não, ainda não acredito. Aí, quando eu vi os dois, né, a mesma coisa, minha ficha começou a cair um pouco. Quando foi no outro dia, logo cedo, eu fui num laboratório para poder fazer o exame de sangue. Gente, pense que dia longo, porque o resultado estava dando no papel como só ia sair a partir de 9 horas da noite. Só que quando deu 6 horas da noite, eu vi que estava o resultado já disponível. Quando eu olhei que eu vi que estava positivo, eu fiz uma caixinha para Diego. Eu vou deixar a foto aqui passando na tela para vocês verem. Ficou muito fofinha. Eu tinha um sapatinho que minha mãe tinha feito na gravidez de Benício e eu coloquei dentro de uma caixinha, fiz um coraçãozinho, coloquei uma mensagem, né, na caixinha e coloquei os 2 testes. Ficou muito fofo, foi muito emocionante na hora que eu contei pra ele. A gente chorou de emoção, pulamos de alegria. E quando foi com alguns dias depois, a gente se mudou. Pra quem não sabe, a gente se mudou de casa. Então, quando a gente se mudou pra essa casa, eu fiquei, no caso eu descobri dia 19 e a gente se mudou dia 1º. Dia 1º a gente se mudou e tal, fomos ajeitando as coisas da casa. E quando foi no dia 4, gente, esse foi um dos piores dias que eu posso dizer da minha vida. Porque quando foi no dia 4, eu tava em casa aqui, né, mas bem estava dormindo da soneca. Eu acordei, que eu tava tirando soninho junto com ele. E quando eu acordei, que eu fui no banheiro, eu percebi que eu tava tendo um sangramento. Nada muito grande, mas também nada muito pequenininho. Então, eu já fiquei desesperada, né? Então, eu liguei pra Diego, ele veio do trabalho. A gente foi pro hospital. Minha sogra e minha cunhada ficaram aqui com o Benício, que elas estavam conhecendo no mesmo dia, né? Por coincidência, elas já estavam vindo pra cá pra poder conhecer a casa nova e tal, ficar com a gente um pouco. E daí, elas ficaram com ele e a gente foi pro hospital. A gente chegou lá, era umas 3 horas da tarde, mais ou menos. E quando chegou lá, né, a médica fez o toque pra ver como tava. O colo do útero tava bem fechadinho, tava tudo certo. E aí ela falou, tem quanto tempo que você fez o beta? Eu falei, o tempo que tinha, né? E que tava muito no início mesmo. E aí ela pediu pra que eu repetisse o beta no mesmo dia, né? Lá no hospital mesmo. E fizesse uma ultrassom pra me ver como o que tava ocasionando aquele sangramento. E aí eu esperei, né, chegar a minha vez. Parece que nunca chegava. Não sei se foi porque eu tava muito nervosa, tava muito aflita. E aí eu fiz o beta primeiro. O beta só ia dar o resultado no final, né, quando eu fosse passar pela médica novamente para reavaliação, depois a ultrassom, enfim. E aí eu fiz a ultrassom. Quando eu entrei na sala, gente, eu tremia que eu nunca vi um negócio daquele. Eu tava muito tensa, muito nervosa. E aí eu fiquei aflita e ainda, para completar, quando a gente entrou na sala, a gente não conseguiu ouvir o coração do bebê. Porque eu tava com 5 semanas e 3 dias. 5 semanas e alguns diazinhos. Eu não sei ao certo, não lembro ao certo. Mas tava bem no início. E pela data da minha última menstruação já tinha umas 6 semanas. Então, eu fiquei aflita por não ter conseguido ver o coraçãozinho do bebê, né? E aí o médico falou, ó,
O que tá ocasionando aqui seu sangramento é que você tá com descolamento. Descolamento ovular, se eu não me engano o nome. Descolamento ovular. E ele tá um descolamento grande. Então, sua gravidez aqui tá uma gravidez de risco. Vou te encaminhar, né, para reavaliação com a médica. Passou o beta, né, para mim passar pela médica lá de novo. E aí eu fui passar pela médica. Chegando lá, ela viu os exames, né, tanto o beta quanto o SG que eu tinha feito, que era ultrassom. E aí ela falou que, como o outro médico tinha falado também, que era uma gravidez de risco, né, por conta desse descolamento, que era para mim ter repouso. Passou o Ultragestan também, né, que é um remédio que faz segurar o bebê. E aí eu tomei esse remédio e fiquei de repouso para depois de 7 dias eu voltar lá no hospital novamente para poder ver, né, como é que tava, se tinha diminuído, se tinha aumentado, enfim. Esses 7 dias, gente, parece que era uma eternidade para mim saber se tava tudo bem, se o bebê tava bem. Eu teve um dia mesmo que eu fiquei tão abalada, né, com essa questão de insegurança, de saber se o bebezinho tava bem, de não conseguir, não poder, né, tá fazendo minhas coisas, de não poder tá pegando Benício no colo, que Benício, de certa forma, ainda é um bebê, né? Ele ainda vai fazer 2 anos. Então, não podia ficar brincando com ele, abaixar, enfim. Então, teve um dia que eu meio que desabei. E graças a Deus, né, que eu tive meu esposo o tempo inteiro comigo. Minha família inteira, né? Mas eu falo meu esposo porque era aqui no dia a dia. Então, foi muito, 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 muito importante, né? Ter esse cuidado, esse zelo, porque tudo aqui ele que estava fazendo, né? Cuidando de tudo, para que eu pudesse ficar de repouso. E aí, depois de 7 dias, a gente foi lá para poder ver como é que tava, né? E aí, a médica passou o SG novamente para me fazer, eu fiz a ultrassom. E quando eu fiz, graças a Deus, deu para ouvir o coraçãozinho do bebê. O bebezinho estava ótimo, estava crescendo, se desenvolvendo. E o descolamento já estava muito pequeno, muito pequenininho. O médico falou, tá bem pequeno agora, graças a Deus. E aí, ela falou, ó, pronto, aqui da emergência, você não precisa mais voltar para retorno. Você vai marcar seu pré-natal e aí o médico vai passar uma nova ultrassom para você poder ver, né, como é que ele vai encaminhar agora. E aí eu fui pro pré-natal, pedi uma nova guia de ultrassom, né, para que o meu plano pudesse liberar, para mim poder fazer a ultrassom. E quando eu fiz essa semana. Graças a Deus, gente, tava tudo bem, para a glória de Deus. E eu não canso de agradecer a Deus por tudo que Ele fez, né, nessa gestação. Ele cuidou de cada etapa. E quando a gente chegou lá, a gente conseguiu fazer, né, a ultrassom e deu pra ver que o descolamento tinha sumido, que o bebê estava se desenvolvendo super bem. Eu vou deixar aqui um videozinho passando também da ultrassom. Tanto que o Benício foi no dia e ele ficou o caminho inteiro falando, né, quando ele veio da ultrassom, que ele ouviu o coraçãozinho do irmãozinho dele que fazia tum-tum. E agora ele já tá falando tudo, né? Então, ele fala o tempo inteiro que o coração do irmãozinho tava fazendo tum-tum e beija a barriga. Então, ele já tá começando também a entender. É mais emocionante poder ver que tava tudo bem, tava tudo ocorrendo bem, pra glória de Deus. E agora, né, eu vou completar 10 semanas na segunda-feira, né? E aí, eu ia fazer o chá revelação sábado, agora, mas não vai ter mais como, a gente precisa adiar. E vai ser dia 16 de dezembro. Já tô muito ansiosa pra saber o que é o nosso segundo bebezinho, se será um menininho ou se será uma menininha. Já estamos na expectativa, né, de cada etapa novamente, da etapa de descobrir o sexo, das ultrassons, os exames, enfim. Cada etapa é muito importante, muito gostosa e já estamos na expectativa, né, para cada uma dessas etapas. Eu quis compartilhar aqui com vocês para deixar registrado, como eu falei para vocês já no início. Eu queria deixar tudo isso registrado, porque eu amo rever os vídeos, né, da época de Benício.
e de tudo que a gente passou, de cada etapa. Então, eu não queria que fosse diferente dessa vez. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o chá revelação, vou me esforçar para conseguir gravar tudo, até porque agora eu tenho já um bebezinho, então se torna um pouco mais difícil para conseguir gravar. Mas eu vou tentar gravar o chá revelação para vocês, os preparativos, enfim. Vou tentar gravar tudo e espero que vocês tenham ficado felizes com essa notícia, assim como nós ficamos. Um super beijão e até a próxima. Tchau!